Olá, bem-vindos. Já pensaram que uma terapia super avançada, daquelas que usam luz para curar o corpo, pode depender, sei lá, do que se comeu ao almoço? Parece meio maluco, não é? Mas é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Essa ligação que é fascinante e super importante entre terapia a laser e nutrição. Pois é, essa é a grande questão, né? Muitas vezes a gente nem pensa nisso. A gente investe em tratamentos de ponta, super modernos, mas será que o corpo tem a matéria-prima que precisa para que tudo isso funcione de verdade? É aquela história, né? Como ter uma Ferrari na garagem, mas sem uma gota de gasolina. Então bora descobrir como é que se abastece o corpo para garantir o sucesso desses tratamentos. Ok, então vamos começar por entender que tecnologia é essa. O nome é um pouco complicado, parece coisa de ficção científica mesmo. Fotobiomodulação. Mas olha, apesar do nome, os efeitos dela na cura são bem reais e já estão sendo estudados no mundo inteiro. Mas o que é isso, afinal? De forma bem simples, é usar a luz, isso mesmo, a luz, de um jeito muito específico para, digamos, dar um empurrãozinho nas nossas células. É como se a gente conversasse com elas, incentivando-as a trabalhar melhor. E o melhor de tudo, sem ser invasivo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bem, uma das técnicas principais chama-se irradiação intravascular do sangue com laser, ou, para facilitar a vida da gente, ILIB. A ideia é a seguinte: uma luz de laser de baixa intensidade é aplicada direto na corrente sanguínea. Essa luz funciona como um despertador para as mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células, sabe? Com isso, elas começam a produzir mais energia e o resultado, uau, é menos inflamação e uma reparação dos tecidos muito mais rápida. E olha, os resultados são realmente impressionantes. A gente está falando de uma redução comprovada da inflamação, de alívio da dor crônica, tipo em casos de osteoartrite, e até de uma melhora na qualidade do sono. É algo que vai além de ser só promissor, sabe? É uma terapia que está mudando a nossa forma de encarar a recuperação. Mas, como nem tudo são flores, existe um porém. Apesar de todo esse potencial incrível, parece que a tecnologia sozinha pode não ser o suficiente. E é aí que entra a peça que faltava nesse quebra-cabeça, o tal do combustível. E essa foi a pergunta de $1 milhão que os pesquisadores começaram a se fazer. Espera aí, se a terapia ILIB é tão boa, por que algumas pessoas têm resultados fantásticos e outras nem tanto? Essa inconsistência nos resultados era um mistério que precisava ser desvendado. E a resposta começou a aparecer quando eles mudaram o foco. E se o problema não for o aparelho, mas o paciente? Foi aí que surgiu a hipótese que mudou o jogo. A eficácia do laser depende diretamente dos nutrientes que as células têm ali disponíveis para trabalhar. Então, vamos juntar as peças agora. Como é que a ciência explica essa ligação? Quer dizer, como é que um prato de comida pode ter a ver com o resultado de uma terapia a laser? A resposta, pessoal, está lá no fundo, na nossa biologia celular. E para entender isso, a analogia do carro é simplesmente perfeita. Pensem só. A gente pode ter o motor mais potente do mundo, um turbo incrível, mas sem o combustível certo, de alta qualidade, ele não vai a lugar nenhum. A terapia ILIB é esse turbo que dá um boost nas mitocôndrias. Só que são os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, que são o combustível de alta octanagem para essa aceleração acontecer. E quando a gente olha de perto para os mecanismos, a coisa fica óbvia, a sinergia é clara. Tanto a terapia quanto a nutrição estão trabalhando em paralelo para chegar nos mesmos objetivos: controlar a inflamação, reparar os tecidos, produzir energia. Então faz todo o sentido do mundo que quando a gente junta os dois, os efeitos sejam muito, mas muito maiores. Ok, mas aqui a gente precisa ser bem honesto do ponto de vista científico. A lógica parece perfeita, certo? Mas e as provas concretas? O que os estudos dizem? Pois é. E é aqui que a gente encontra um buraco, uma lacuna importante. Biologicamente, a teoria é super sólida, faz todo sentido. Mas a prova final, aquela que vem de grandes estudos clínicos testando essa ligação, essa prova, gente, ainda não existe, ainda não foi feita. Resumindo a história, a ciência ainda não fez aqueles estudos super controlados que são necessários para a gente poder transformar essa ideia, que é super plausível, numa recomendação clínica oficial. É uma falha importante na pesquisa que precisa ser resolvida para ontem. Então, o que fazer? Bom, enquanto os grandes estudos não vêm, os pesquisadores propuseram uma solução bem prática para a gente já começar a aplicar essa ideia no dia a dia. E a ideia é fantástica. Eles criaram um checklist bem simples para avaliar 4 áreas que são cruciais antes de começar a terapia. Primeiro, a hidratação, que é essencial para o transporte de tudo no corpo. Depois, os antioxidantes, para proteger as células. A ingestão de proteínas, que são os tijolos para a reconstrução.
E por fim, os nutrientes certos para abastecer as mitocôndrias. É basicamente uma forma de preparar o terreno biológico para que o tratamento funcione no seu máximo potencial. Tá, mas o que tudo isso significa, no fim das contas? Olha, essa ideia vai muito além de uma terapia a laser específica. Ela aponta para uma mudança bem grande na forma como a gente enxerga a saúde. É isso. O ponto principal aqui nem é só a ELIB. É uma mudança de mentalidade na medicina. A gente sai daquela ideia de só aplicar um tratamento num paciente passivo e passa a ter como objetivo preparar ativamente o corpo da pessoa para receber aquele tratamento e responder a ele da melhor forma possível. E só para deixar a coisa bem prática, vamos voltar para o básico do básico. Hidratação. A pesquisa reforça isso. Para os homens, por exemplo, a recomendação geral é de uns 3,7 litros de líquidos por dia. Parece muito, né? Mas sem água suficiente, gente, não tem processo de cura que funcione 100%. Já para as mulheres, a recomendação fica em torno de 2,7 litros por dia. Pode parecer uma dica boba de tão simples, mas é a prova definitiva de que, antes de sair correndo atrás da última tecnologia, a gente precisa garantir que a base, o nosso alicerce biológico, está bem sólido. E a gente termina com essa reflexão. O que tudo isso sugere é que talvez o próximo grande avanço da medicina não seja uma máquina nova ou um remédio milagroso, mas sim a gente entender de forma profunda como otimizar o nosso próprio corpo para a cura. É uma ideia poderosa para a gente levar para a vida, não acham?